Ok, vamos a mais uma videoaula de biologia. Hoje discutiremos sobre os vermes nematodas ou filo nematoda. Vamos ampliar a imagem, como eu gosto sempre de fazer, para haver uma visualização melhor. Esse grupo de vermes, como iremos ver aqui ao longo dos slides, são vermes cilíndricos, filamentosos. Como eu sempre recomendo, que façamos uma comparação com o filo estudado anteriormente. Antes nós estudamos o filo platelminto. O filo platelminto, quem não viu essa aula pode procurar na internet, que está aí já postada. O platelminto tem um corpo achatado. Esse verme, ou nematoda, tem um corpo cilíndrico. Uma outra diferença do platelminto para o nematoda é que o nematoda tem o tubo digestório completo, ou seja, tem boca e ânus, enquanto o platelminto tem apenas boca, não tem ânus. Então, pela primeira vez aparece um tubo digestório completo. Outra característica que também permite uma comparação entre o filo platelminto e o nematoda é o fato do nematoda ser pseudocelomado. Vamos ver o que significa isso. O platelminto é acelomado. Ele não dispõe de abertura de celoma. Ele não possui cavidade interna dentro da qual os órgãos ficam instalados. Há uma cavidade aqui. Aqui eu tenho uma estrutura de uma representação de um platelminto, que é acelomado. Essas três camadas aqui representam os discos embrionários ou germinativos, que são os discos que vão dar origem aos tecidos, e os tecidos vão dar origem aos órgãos e aos sistemas. Então, observando essa figura, nós vemos que não há espaço entre os discos ou dentro dos discos embrionários. Aqui mais externamente eu tenho o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Há uma cavidade aqui, mas essa cavidade é do tubo digestório. O tubo digestório, ele em si, não está dentro de uma cavidade, como acontece no ser humano. Nosso tubo digestório, no caso o intestino, está dentro da cavidade abdominal ou dentro da cavidade torácica, mas o intestino, o tubo digestório, está dentro de uma cavidade. No caso do platelminto, não. No caso do pseudocelomado, que é o caso do filo nematoda, eu tenho o ectoderma, o disco mais externo, o mesoderma, uma lacuna, que é o pseudoceloma, e o endoderma. Então, há um espaço, um celoma, entre o mesoderma e o endoderma. Esse espaço nós chamaremos de pseudoceloma, porque o celoma verdadeiro, que aparecerá no filo Annelida, é uma cavidade que surge no interior do mesoderma. Vejamos aqui, eu tenho o mesoderma, no interior do mesoderma eu tenho uma cavidade. Essa cavidade é chamada de celoma. Então, os animais como o ser humano é um animal celomado, esse celoma vai dar origem às cavidades do corpo no futuro. Voltemos ao filo nematoda. São animais dioicos, ou seja, sexo separado. Significa que existe macho e existe fêmea. No caso do platelminto, há alguns exemplares que são hermafroditas, como é o caso da tênia. Desenvolvimento direto e indireto. Direto é quando o animal não tem larva, não passa por estágio larval. E indireto é quando existe uma larva. Se eu tomar como exemplo um animal vertebrado, o sapo tem desenvolvimento indireto, porque ele apresenta larva. Sistema respiratório e o circulatório são ausentes. Não significa que o animal não tenha que promover a circulação das substâncias, da água, dos nutrientes, aminoácidos, vitaminas, sais, etc. Ele faz isso, porém o soluto se difunde por difusão, através do método da difusão, do processo, melhor dizendo, da difusão. A difusão é um processo no qual o soluto, aquele que se dissolve, o soluto, passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. E a água ela se distribui pelo corpo do animal através da osmose. A osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. A reprodução é sexuada.
Exemplos de nematóida, eu fiz uma lista aqui dos nematóides, das espécies que nós iremos estudar nessa videoaula. Eu tenho o Ascaris lumbricoides, causador da lombriga, ou Ascaridias, melhor dizendo. Lombriga é o nome popular da Ascaris lumbricoide. E vamos ver que é um verme de ciclo pulmonar. Verme de ciclo pulmonar. Vamos ver por quê. O Ancylostoma duodenalis, que causa a ancilostomose, conhecida como amarelão. Sintoma dessa doença é a anemia. E também vamos ver que é um verme de ciclo pulmonar. Em seguida estudaremos o Ancylostoma brasiliensis, que é a famosa larva migra ou germe, ou também conhecida como germe de gato, o Enterobius vermicularis e o Vulchereria bancroft, que é um verme causador da elefantíase ou filariose. Comecemos pelo ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. Eu tenho aqui uma imagem representada aqui, o macho e a fêmea. Como nós podemos ver, um leve dimorfismo sexual, ou seja, o corpo da fêmea é diferente do corpo do macho, como acontece no ser humano. De toda forma, podemos ver que são vermes bem filamentosos. O Ascaris lumbricoides é um verme que invade o nosso corpo, chega até o nosso corpo através da ingestão de ovos presentes na água ou nos alimentos. Quando ingerimos água ou alimentos com ovos, o ovo chega até ao nosso intestino, lá ele eclode e dá origem a uma larva. Agora que vamos entender o que é o ciclo pulmonar, porque o verme, a forma larval que surge no intestino, ela não permanece lá, ela simplesmente perfura a parede intestinal, cai na corrente sanguínea, faz um percurso no corpo humano, vai para o coração, do coração para o pulmão. Lá ele perfura as paredes do alvéolo pulmonar e cai nos bronquíolos. Aí sobe os brônquios, a traqueia, até a garganta, até a faringe. E de lá ele se desloca para o intestino de forma definitiva. Aparentemente não teria lógica isso. Ele está no intestino, sai do intestino e volta para o intestino. Mas tem, porque é durante esse trajeto que se desenvolve uma cutícula protetora contra as enzimas digestórias do nosso tubo digestório. Então, se a larva permanecesse lá, ela seria digerida. Portanto, ela faz esse percurso, se prepara através da formação da cutícula e volta em definitivo para o intestino delgado, onde vai ocorrer a reprodução sexuada e o ciclo vai se repetir. Essa imagem representa o ciclo, apesar de não mostrar aqui o percurso no sangue, mas de toda forma vemos que um cidadão contaminado, o portador, melhor dizendo, da Ascaris, ele deposita os ovos em instalações sanitárias não adequadas ou fora de instalações sanitárias adequadas. Esses ovos contaminam a água ou os alimentos e quando alguém ingerir a água ou os alimentos com esses ovos, vai se tornar portador também do verme. Bem, é sempre bom discutir a profilaxia. A profilaxia é a prevenção. Desde que eu conheça o ciclo, eu sei necessariamente qual é a profilaxia. Aqui nesse caso, se houvesse saneamento básico, o indivíduo não teria defecado fora de instalações sanitárias adequadas. Então, o saneamento básico é uma condição necessária para combater essa verminose. Lógico que a higiene pessoal, beber água tratada, alimentos limpos, tratados também, se cortaria o ciclo. Como eu gosto sempre de lembrar, o saneamento básico é composto por 4 ações: a coleta de lixo, o tratamento da água, a coleta de esgoto com os dejetos humanos e a drenagem das águas pluviais, que são as águas de chuva. Agora passaremos para o ciclo de vida do Ancylostoma duodenale. Esse verme é o causador do que se chama popularmente de amarelão. Também é um verme de ciclo pulmonar, assim como o Ascaris lumbricoides. Mas a forma como ele invade o corpo humano é completamente diferente. Aqui nós vemos um cidadão contaminado que defecou sobre o solo.
No solo, os ovos do verme eclodem e geram a larva. E essa larva normalmente invade o nosso corpo através da pele dos pés. Por que dos pés? Porque a larva está no solo. Quando a pessoa anda descalço, se expõe ao perigo. É óbvio que pode acontecer também uma contaminação de outras formas, pela própria mão, se o indivíduo estiver manipulando o solo, mas não é o mais comum. Nessa fotografia vemos aqui que o verme possui dentes, que ele usa para morder o intestino, provocar pequenos sangramentos, que possibilita que ele se alimente de sangue. Qual a consequência disso para o ser humano? A anemia. Então, essa anemia é provocada por verminose. Temos aqui a clássica figura do Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, para ilustrar um portador dessa doença. Por que eu coloquei essa imagem? Porque em alguns vestibulares, ainda no Enem, mas em alguns vestibulares que apareceu essa doença, muitas vezes estava vinculado ao personagem Jeca Tatu. O Jeca, como podemos ver aqui nessa gravura, ele está descalço. Então ele pode contrair o verme e vai desenvolver anemia e, consequentemente, ele vai diminuir sua eficiência, levando muitos a acusá-lo de preguiçoso, quando na verdade o que ele tinha era uma doença. Aqui mostra ele descalço, o verme, na forma de larva, invade o corpo humano. Qual é a profilaxia? Andar calçado e o saneamento básico. Por quê? Se esse indivíduo tivesse calçado, ele não teria adquirido o verme. Se houvesse saneamento básico, a doença também não teria sido propagada. O verme também não teria sido propagado. Daí o saneamento básico fazer parte da profilaxia de muitas doenças, de muitas verminoses, além de outras doenças. E aqui temos duas fotografias ilustrando um portador do verme Ancylostoma brasiliensis. Esse verme é um parasita intestinal, não do ser humano, dos cães e gatos. O animal o animal defeca no solo, junto com ele vai os ovos do verme, esses ovos eclodem, produzem uma larva, e essa larva, quando invade a pele humana, fica caminhando debaixo da pele, dando a impressão que é um mapa. Por isso esse nome, bicho geográfico. Ok, vamos. Qual a profilaxia? Teria que termos cuidado com as fezes dos animais. Teria que ter uma forma de eliminá-las para que ela não venha poluir o solo. E também andar calçado. Também constituiria uma profilaxia eficiente. Agora vamos analisar o ciclo de vida do verme Wuchereria bancroft, que é o verme causador da filariose ou elefantíase. Esse verme, ao contrário dos outros, ele tem um vetor. O vetor é o animal que transmite o verme. Qual é o vetor desse verme? É o mosquito Culex. É o mosquito do gênero Culex. Aqui eu tenho um gênero. Esse gênero tem várias espécies. Por que eu sei que isso aqui é um gênero? Por causa da inicial maiúscula, melhor dizendo. E o agente etiológico, que é o causador da doença, do caso aqui a filariose, é o Wuchereria bancroft. Não confundir o vetor com o agente etiológico. O vetor é quem transmite. O agente etiológico é quem causa a doença. Por que esse verme provoca esse grande edema, geralmente nos membros posteriores, nas pernas? Pode também atacar os membros anteriores, os braços, mas o normal é ele se instalar na perna. Que local é esse do corpo onde ele se instala que possibilita o surgimento desse grande inchaço no membro? O verme se instala nos vasos linfáticos. Vou lembrar aos estudantes que nós temos três tipos de vasos. Temos as artérias, as veias e os vasos linfáticos. A artéria transporta sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Veia, na maioria dos casos, tem uma pequena exceção, a veia transporta sangue rico em gás carbônico, é o chamado sangue venoso. O sangue ele nunca sai da corrente sanguínea, ele nunca sai do interior dos vasos, porém a parte líquida do sangue sai, que é o plasma. Eu tenho os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, e tem a parte líquida, que é o que chamamos de plasma. Esse plasma sai
dos vasos e vai banhar as células, levando oxigênio, levando nutrientes, vitaminas, sais, aminoácidos, hormônios, etc. Mas o verme se instala justamente dentro desses vasos. Aqui está uma rede de vasos linfáticos. O verme se instala nesses vasos, bloqueando, causando um êmbolo, causando um represamento do líquido. E por isso a doença se manifesta dessa forma, com uma espécie de grande inchaço nos membros. Aqui temos uma representação do ciclo, onde eu tenho uma pessoa doente, o mosquito picou essa pessoa doente e depois picou uma pessoa sadia. Esse mapa ilustra as regiões do mundo onde essa doença se apresenta em maior quantidade. No Brasil, inclusive, especialmente da região norte, a África e parte do Sudeste Asiático. Vamos agora ao Enteróbios vermiculares. Esse verme ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, vive no intestino grosso. E à noite, quando as fêmeas vão depositar os ovos, elas migram para o reto, próximo à região anal, onde deposita esses ovos. Quando elas fazem isso, provoca uma intensa coceira no ânus do indivíduo portador desse verme. E quando geralmente a criança é a maior vítima desse verme. Quando a criança coça o ânus, os ovos ficam sob suas unhas. E também sobre o cobertor de cama, sobre o coberto de cama. E nesse caso, como deve ser feita a profilaxia? Esse verme ele não passa por ciclo pulmonar. Pulmonar é só o Ascaris e o Ancylosperm duodenalis. E como é que ele invade o corpo humano? Primeiro eu tenho que saber isso. Através da água e dos alimentos. Quando ingerimos água e alimentos com ovos do verme, vamos adquirir esse verme. Agora vamos olhar aqui o ciclo. Vamos dar uma olhada aqui. Então o indivíduo portador defecou aqui fora de instalações sanitárias, espalhou os ovos no ambiente e depois alguém ingeriu água ou alimentos com ovos. Uma outra peculiaridade desse verme é que ele pode ser adquirido através de inalação. Como assim? Por exemplo, o indivíduo coçou o ânus e os ovos ficaram sobre o cobertor. Quando alguém sacudiu esse cobertor, os ovos vão flutuar por um tempo no ar e alguém poderá inalá-los. Então, é o único verme que pode ser adquirido por inalação. As roupas de cama de alguém portador dessa verminose tem que ser fervida para matar os ovos. As crianças são as maiores vítimas, como eu já havia dito. Por isso é importante cortar as unhas das crianças para que elas não se reinfestem. Ou seja, os ovos que estão sob suas unhas sejam ingeridos por ele outra vez. Quando se sacode a roupa ou o cobertor, esses ovos podem ir para o ar e cair sobre móveis. E ainda poderão contaminar alguém através da inalação. Por esse motivo, recomenda-se que os móveis devam ser, pelo menos diante de alguma suspeita, devem ser limpos com um pano molhado, úmido, para retirar melhor os ovos que porventura estejam nos móveis. Esse verme é o único ainda encontrado nos países desenvolvidos. Certamente pelo fato de que lá ele já tem saneamento básico, então eliminou a maior parte dos vermes. Como esse verme não passa necessariamente pelo saneamento básico, ele continua a existir. Para concluir, só para falarmos um pouquinho aqui da referência bibliográfica, dizer que essas imagens eu peguei no Google Imagens e a bibliografia de apoio foi o livro Biologia Hoje, da editora Ática, de Sérgio Linhares e Fernando G. Então, até breve, até a próxima videoaula.